O país entrou na 7ª onda de calor esse ano. Mas é isso, Mônica? É. Em algumas regiões, os termômetros nos próximos dias vão passar dos 40 graus. Temperatura alta, umidade baixa. E a gente vai conversar sobre essa primeira semana de setembro agora com o climatologista, o Eduardo Petrucci, que está aqui comigo. Eduardo, não se fale em outra coisa desse calorão. E começamos setembro sentindo na pele todo esse calor. É normal? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Sim, é normal. Então, por enquanto, a gente está experimentando, né, uma das ondas de calor que já assolou o Brasil todo esse ano, né? E as temperaturas, elas estão muito elevadas, também é tradicional um pouco do período da primavera, tá? Entre setembro e outubro é quando nós temos as temperaturas mais elevadas do ano e vai diminuindo em novembro e dezembro. Não porque a temperatura ela seja tão mais baixa, mas é porque nós já temos os episódios de chuva que amenizam essa condição de calor exacerbado. E hoje a gente tem uma previsão aí, inclusive estamos em alerta vermelho, para uma temperatura 5 graus acima da média. O que significa isso? Porque parece impossível para a gente imaginar que ainda possa fazer mais calor. Sim, exatamente. Basicamente, nós temos umas 3 classificações aí de ondas de calor, né? Que vai desde a magnitude, desde a permanência do evento. Então, uma onda de calor, ela é tradicional, ela já é caracterizada por ser uma temperatura por volta de 5 graus por alguns dias consecutivos, tá? Então, a mais grave dela é que ela é acima de 5 dias consecutivos, entre 5, 7, 10 dias consecutivos. Por enquanto, a nossa aqui, ela está classificada como um grau um pouquinho a menos, que vai entre 3 a 5 dias, assim, consecutivos. Eu queria até mostrar um mapa de calor, né, que vocês têm divulgado, têm mostrado pra gente. Vou pedir o pessoal para colocar, olha aquilo ali, eu nunca vi uma imagem dessa, e o triângulo, a nossa região ali, Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, nesta massa, vou chamar de massa, né, de muito calor. Isso é Laninha? Não, ainda nós não estamos num episódio nem de Laninha e nem no El Ninho. A Laninha, ela já deveria ter se configurado, entretanto, ela está um pouquinho atrasada. A probabilidade é de que 80% ela se configure agora no fim do mês de outubro e início do mês de novembro. Para amanhã, o que a gente pode esperar? Porque dizem que pode melhorar no final de semana. O que você traz para a gente? Olha, a previsão é um pouco animadora para a gente, mas por enquanto, até melhorar, vai piorar um pouquinho. Infelizmente. Ele fala isso com toda essa simpatia, né, Eduardo? Então, essa onda de calor que está atuando aí desde o início da nossa semana, ela fez com que as temperaturas aumentassem bastante acima da média. Então, na segunda-feira, na terça e na quarta, nós batemos os recordes de temperatura do ano por enquanto. No dia 23, na segunda-feira, nós batemos 36,1 graus Celsius e essa é a maior temperatura do ano até então. Isso na região, Eduardo? Em Uberlândia. Em Uberlândia. Na terça-feira e na quarta, nós batemos 35,6 graus Celsius, que, consequentemente, que também entra no top 5 das maiores temperaturas do ano. E o mês de setembro todo entra no top 10 das maiores temperaturas do ano. Contudo, né, há um avanço de uma frente fria que ela vai romper um pouquinho essa barreira, né, esse domo de calor, essa onda de calor, ela vai empurrar um pouquinho. Essa frente fria, ela vai chegar aqui na nossa região por volta de sábado, início de domingo, né, no sábado de tarde à noite, e ela vai refrescar um pouco. Que bom. Ela vai diminuir pelo menos uns 2 graus a temperatura. Ela não vai se ter uma característica de trazer o frio aqui para a gente. Contudo, há uma expectativa, há uma probabilidade muito grande de trazer um pouquinho de chuva aqui para nós, para dar uma refrescada. Então, são esperados, né, por volta de 9, 10 milímetros entre sábado e domingo. Mais provável que seja sábado. Quando é que ela vem? A gente pode prever isso? Assim, você tem, né, pode dizer para a gente quando é que ela vem de fato, aquela chuva abençoada? A chuva, por enquanto, ela ainda não está tão bem configurada, tá? Os padrões, eles ainda dão leituras um pouco diversas, digamos assim. Por isso que é complicado dar previsão para muitos dias para frente, tá? Para muitas semanas. O que nós podemos fazer é que quanto maior o tempo de previsão, maior também são as chances de erro. Então, por isso que nós costumamos dar uma previsão a curto prazo, tá? Mas, ó, a expectativa é, de modo geral, para o mês de outubro, para o mês de novembro e para o mês de dezembro, é de manutenção dos volumes totais de precipitação. Então, não vamos ter umas precipitações muito acima da média, também
não vamos ter as precipitações muito abaixo da média, condições de normalidade. A expectativa é um pouco mais preocupante em questão da temperatura. A temperatura ela vai ficar um pouco mais elevada, sim, nesses 3 meses próximos do ano. Você falou que é normal, né, para essa época do ano agora, mas o que mais explica? Estamos vivendo mudanças climáticas extremas e significativas. Olha, exatamente. Está tendo algumas configurações, alguns avanços e estabelecimentos de sistemas atmosféricos que não são tradicionais daquela estação do ano. Então, as ondas de calor, elas são extremamente tradicionais, são comuns, tá, na região tropical do nosso país, digamos assim, tá? E aconteceu que teve muitas ondas de calor que não deveriam ter acontecido no período em que ela aconteceu. Por exemplo, no nosso inverno. Não é tradicional ter ondas de calor no inverno. O período tradicional de ocorrência de uma onda de calor, infelizmente, é na primavera agora. Entre meados da primavera e vai finalizando esse ciclo com a chegada do verão. Então, agora que nós estamos entrando no período que é mais tradicional de termos as ondas de calor. O ano passado, nós batemos 9 ondas de calor aqui no Brasil. Esse ano a gente já está em 7. Pois então a é. expectativa é que fique um pouquinho acima do normal. Que infelizmente a gente bata aí o recorde. Então para o final de semana podemos aí celebrar uma chuvinha que vem para a região. Sim, podemos celebrar por volta de 9, 10 milímetros aí. E a gente vai chegar aos 40 graus? Porque a previsão também tem essa para algumas cidades do país, né? Sim, com Nessa certeza. região central. Aqui também? Afortunadamente, nós estamos mais ou menos na bordinha aí dessa onda de calor, tá? Então, por isso que ela não está afetando tão diretamente aqui a nossa região. Mas em outras localidades do centro-oeste, aí a questão está mais agravante. E é preciso que a gente pense, que a gente cobre, né? Porque estamos vivendo, como o Eduardo Petrucci disse para a gente, desafios climáticos, mudanças que interferem em tudo na nossa vida. E claro que o Manhã Total, né, está aqui sempre conversando e eu preciso muito agradecer a sua disponibilidade, ajuda e gentileza para vir conversar conosco. Viu, Eduardo? Disponha.